Fala galera, vamos para mais um conteúdo do Prof. Rafa. Olha só esse conteúdo. A nossa aula de hoje é sobre um medicamento que está sendo usado em larga escala em pacientes graves acometidos pela Covid-19. Olha só, o famoso, poderoso opioide fentanil. Também, claro, a ação dele é ação opioide, a ação analgésica, mas também ação sedativa que eu vou te mostrar agora. Vem comigo! Antes de começar essa aula, eu te convido a te inscrever no meu canal aqui no YouTube. É só um clique para te inscrever e tu não vai perder nenhum conteúdo. Toda semana são postados conteúdos, vídeos novos, atuais, para te protagonizar na nossa enfermagem. Bora lá tornar a nossa enfermagem protagonista. Bom, muito bem. Vamos primeiro começar então por o que é esse medicamento opioide poderoso analgésico, né? Foi criado então pelo médico belga Paul Janssen em 1960. O médico belga Paul, já falecido, ele criou então esse medicamento, né, através da substância citrato então de fentanila, para então resolver processos álgicos, ou seja, processos de dor intensa. Ele é então um analgésico narcótico do grupo de hipnoanalgésicos, ou seja, são analgésicos, ou seja, para sim travar a dor do paciente, mas porém, todavia, não obstante, causam então hipnoses, ou seja, seda o paciente, faz o paciente ficar sonolento, por exemplo. Ele é usado então, como eu falei para vocês, para situações de dores intensas. Não é somente uma dor fraca, né? Não. Por exemplo, dor fraca a gente pode usar um paracetamol, pode usar uma dipirona como exemplos, né? Mas dores intensas a gente tem que usar medicamentos potentes, como por exemplo uma bastante conhecida que é a morfina. Aqui então estamos falando do fentanil, que ele é uma substância então que é derivado do ópio, porém que não é a mesma coisa que a morfina, inclusive é mais potente que a morfina. É usado também o fentanil em conjunto com outros fármacos para manter o paciente sob anestesia, para manter o paciente sedado em, por exemplo, pacientes em ventilação mecânica. Pacientes em ventilação mecânica, que VM, ele está sobre um ventilador mecânico, ou seja, um aparelho que faz ele respirar, né, ajuda nas todas a parte da troca gasosa e movimentos respiratórios, e esse medicamento, além de ser um analgésico, ajuda a manter o paciente sedado, mantém um nível de sedação para o paciente não ficar, né, abre aspas, competindo com o ventilador mecânico. É usado também durante cirurgias e até mesmo como tratamento para dores intensas pós-cirúrgicas. O que faz esse medicamento? Olha só. Então, como eu falei para vocês, a substância do fentanil é o citrato de fentanila. Essa é a substância, então, que é derivada do ópio, né? É um analgésico, então, de curta duração, que tem que ser administrado, diluído, para manter, então, uma duração mais, né, longa no paciente, que seja mais duradoura, né? Olhem só que interessante, ele é 80 vezes mais potente que a morfina. Infelizmente, o citrato, então, de fentanila, o fentanil, né, ele tem um histórico não muito legal na vida real, por exemplo. Tem pessoas que são viciadas na substância citrato de fentanila. Inclusive, tem pessoas aí famosas que já foram a óbito por uso excessivo deste fármaco. Por exemplo, tem pessoas que foram a óbito e ele é de grande e larga escala lá nos Estados Unidos, que inclusive é uma preocupação aí para a vigilância de saúde, para as autoridades. Mas enfim, vamos ao que interessa aqui para nossos cuidados de enfermagem. Ele pode ser usado intratecal. Para quem não sabe, a via intratecal é lá na medula, é lá nas meninges, é lá no meio subaracnoide. Lá entre as meninges existe um meio subaracnoide que pode ser administrado também medicamentos.
Também pode ser feita por via epidural. Epidural é também uma via lá na medula, nas vias meníngeas, só que ela não atravessa nenhuma meninge, ela é na volta da meninge chamada de dura mater. Por isso que é epidural. Epi na volta, dural vem de dura mater. Também é feito endovenoso, que é o que a gente vai ver bastante sobre isso agora, e também intramuscular. Então são principais 4 vias que podem ser usadas então este medicamento fentanil. Olha só, o fentanil, ou essa substância, o citrato de fentanila, ela liga-se então a receptores opioides no cérebro, na medula e também na musculatura intestinal, aquela musculatura lisa do intestino, inibindo então o trajeto de impulso doloroso. Olha só que interessante. Então, vai se ligando então a vários receptores opioides em vários locais do nosso corpo, do nosso organismo, nos protegendo então para aquelas dores intensas. Vamos aos cuidados de enfermagem com essa substância quando usada por via, então, endovenosa, que está sendo usada em larga escala em pacientes acometidos pela Covid-19 que estão em estado críticos, por exemplo, em ventilação mecânica nas UTIs. Preparo, então, dessa medicação é feita com soro fisiológico 0,9% ou soro glicosado 5%. Normalmente, o mais usual, então, é o soro fisiológico, o cloreto de sódio, 0,9%. Verificar prescrição médica do tipo de administração, ou seja, qual é a via? É intratecal? É epidural? É endovenosa? É intramuscular? Claro que aqui nós estamos falando EV, temos que verificar quando for endovenosa, se é EV direto em bolos, que é administrado de 1 a 2 minutos, em bolos direto, ou se é EV infusão. Quando for EV infusão, a maioria das vezes vai ser também conforme protocolos institucionais, vai ser feito a critério médico, ACM, a critério médico, ou seja, o volume, a diluição, o tempo de infusão e assim por diante. Preencher sempre o rótulo adequadamente. O rótulo, ele é uma identificação do que tu fez, do que o paciente está recebendo, do que tu administrou no paciente. O rótulo, gente, que muitas pessoas não levam com grande importância, ele é uma comunicação não verbal, ou seja, um colega teu vai ler, o médico vai ler, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, ele é uma comunicação não verbal que identifica, claro, o que está sendo administrado no paciente. Então, cuida sempre para preencher corretamente esse rótulo. Também instalar preferencialmente em CVC, catéter venoso central. Não é uma regra, mas preferencialmente um catéter venoso central, até porque a substância, ou seja, o medicamento fentanil, ele tem alterações que podem causar irritação, então, lá na veia, lá no endotélio vascular, ou seja, na parte da membrana dentro da veia, certo? Muito importante. Administrar também em bomba de infusão. Como é um medicamento potente aí, analgésico opioide potente, que atinge o sistema nervoso central, que causa depressão respiratória, depressão circulatória no paciente, que causa alterações no paciente, no organismo do paciente, na consciência do paciente, preferencialmente usar bomba de infusão. É claro que a gente sabe que não é a realidade de todos os hospitais aí afora, Mas a bomba de infusão é um aparelho que nos ajuda, então, a fidedignamente controlar esse gotejo, essa administração do paciente. Detalhe, não adianta somente eu depender de uma bomba de infusão se eu também não sei manusear essa bomba de infusão, certo? Atentar sempre para a estabilidade do medicamento. Todo medicamento ele tem uma estabilidade, seja ele fechado, seja ele após reconstituição, seja ele após uma diluição. Este medicamento também tem uma estabilidade após uma diluição, que nós vamos ver a seguir. Mais cuidados de enfermagem que a gente precisa saber sobre o fentanil.
É muito importante nós sabermos o medicamento que faz o efeito ao contrário. Como assim? Aquele que nós chamamos de medicamento antagonista, que reverte as ações do fentanil. É muito importante nós sabermos isso, porque em momentos de urgência a gente precisa administrar provavelmente um antagonista para reverter o efeito. O antagonista, então, do fentanil é a medicação naloxona. Ela reverte, então, o efeito do fentanil. Muito importante. Existe também as interações medicamentosas. O que é isso? Todo medicamento, ele vai ter, ou não, claro, mas provavelmente tenha, interações medicamentosas. O que é isso? As interações medicamentosas são quando uma substância encontra outra no meio vascular e com aquele encontro, então, talvez ou cristalize o medicamento, talvez diminua um efeito ou talvez ainda potencialize um efeito. Pois bem, vamos lá. O fentanil, ele não pode ser usado em conjunto, no mesmo acesso, na mesma via, certo? Com a fenitoína, um anticonvulsivante muito usado, certo? Sulfametoxazol, trimetoprima, que é um antibiótico principalmente para usados em vias respiratórias, para germes de vias respiratórias. Muito importante isso. Não pode ser administrado na mesma via desses medicamentos por conta, então, que podem potencializar ou diminuir ou ainda também cristalizar essa substância. Muito importante. Atentar para os efeitos colaterais desse medicamento. Todo medicamento tem seus efeitos colaterais. Todos. Uns mais, outros menos. Se existem, então, estudos que comprovem que é aquele efeito colateral, nós não podemos desdenhar os efeitos colaterais. Quando a gente conhece os efeitos colaterais, consequentemente, nós assumimos um papel com mais segurança, nós protagonizamos a beira-leito, a gente sabe que o paciente pode ocorrer, então, aqueles efeitos colaterais, certo? Ora, os efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais, com o fentanil endovenoso. Hipotensão, sim, se ele atinge o sistema nervoso central, se ele é também usado como sedativo, que nós falamos, consequentemente ele pode baixar muito a pressão. Baixo, tensão, pressão. Atentar para a pressão também desse paciente. Bradicardia. Brad significa pouco, abaixo dos parâmetros. Cardia vem de coração. Bradicardia é o termo que nós usamos para a frequência cardíaca abaixo dos parâmetros. Vamos se atentar a isso também. Reparem que hipotensão e bradicardia estão relacionados diretamente com a parte circulatória, a parte de sangue circulante. Então, diminuir a volemia, ou seja, diminuir o sangue circulante no paciente e prejudicar drasticamente esse paciente. Vamos se atentar. Depressão respiratória, exatamente, como eu falei para vocês, se ele atinge o sistema nervoso central, logo pode ocorrer uma depressão respiratória, uma depressão também circulatória, ou seja, a parte respiratória vai diminuindo, a musculatura, então, que é aquela que a gente usa para inspirar e expirar, vai diminuindo a sua força. Por isso que é usado também em pacientes em ventilação mecânica para afrouxar essa musculatura, claro, em conjunto com outros medicamentos, para o paciente não competir com o ventilador lá mecânico, certo? Também esse medicamento pode causar como efeito colateral uma rigidez muscular, ou seja, por conta que ele faz esse bloqueio nos canais receptores de opioides lá, ele pode causar um bloqueio, uma contração contínua, uma rigidez muscular que pode comprometer também movimentos do paciente, claro, como efeito colateral. E também por ter uma ação específica na musculatura lisa, aquela musculatura involuntária do intestino, pode causar então náuseas e ou vômitos nesse paciente como efeito colateral. Também é muito importante, como cuidado de enfermagem, nós usarmos as escalas de sedação. Hoje existem várias escalas que medem o nível de sedação do paciente. Por exemplo, a escala de Haas, a escala de Hansen, são escalas usadas nas UTIs, são escalas que medem o nível de sedação. Toda vez que teu paciente está usando sedativos ou medicamentos, né, que fazem também processos sedativos no teu paciente, tu tens que usar escalas que vão medir o nível de sedação do teu paciente. Claro, a cada escala
escala vai depender da tua instituição, onde tu trabalha para usar sobre essas escalas. Se tu queres saber mais sobre a escala, por exemplo, a escala de Hansen, nós temos o grupo do Telegram. O grupo do Telegram é um grupo VIP, onde vai estar aqui o link aqui embaixo nessa descrição. E lá tem um conteúdo bem rápido, bem prático sobre a escala de Hansen, certo? O que mais também que nós temos como os cuidados de enfermagem? Não esquecer de registrar e comunicar qualquer intercorrência. Isso é um cuidado que vai ter sempre em qualquer medicamento. Sempre que houver uma intercorrência, sempre que houver uma alteração, sempre que houver algo que saiu do normal, vamos dizer assim, a gente precisa registrar e a gente precisa comunicar essa intercorrência. Não esqueçam disso, porque isso faz parte do nosso cuidado, faz parte da continuidade do nosso cuidado e vai deixar o paciente mais seguro, o cuidado mais lapidado e o nosso, também a nossa assistência mais segura para aquele paciente. Preste atenção agora à apresentação, diluição e estabilidade desse medicamento. Olha só, esse medicamento então, ele pode vir com os nomes comerciais como Fentora, Anesfente, Fendrop, Fentanest e o próprio, como eu venho usando aqui conosco, Fentanil. Por quê? Porque o citrato de fentanila é um nome genérico. Todos esses nomes aqui são nomes comerciais. Olha as apresentações. Esse medicamento, então, ele pode vir com uma apresentação de ampola, como está aqui na minha mão, uma ampola, como está aparecendo aqui para nós. Essa ampola, olha só, ela pode vir por 0,05 miligramas por ml, uma ampola num volume total de 2 ml, ou 0,05 miligramas por ml, uma ampola total de 5 ml de volume. Mas também esse medicamento, né, o fentanil, pode vir num frasco ampola, que é esse aqui, que inclusive tem aqui na minha mão. O frasco ampola, então, do fentanil, olhem só a proporção, 0,05 miligramas por ml, porém, aqui dentro desse frasco ampola vem 10 ml. Se atentar sempre ao volume, à dose que está prescrita para a gente diluir ou administrar nesse paciente. Esse frasco que eu tenho aqui na minha mão é o mesmo frasco aqui da foto. Se a gente for ler ele e vocês conseguirem perceber aqui, ele está escrito assim: citrato de fentanila, que aqui é o Fentanest, certo? 0,0785 miligramas por ml. Só que embaixo ele dá uma informação, olha só que interessante, equivalente a 0,05 miligramas por ml de fentanila base da substância. Então, por isso que é importante a gente ler todo o rótulo do medicamento quando a gente for fazer e não somente o início, tá? Não somente o título, por exemplo, quando a gente vai ler uma notícia, né? Olha só qual é a diluição que está sendo usualmente aí, né, feita, administrada em pacientes acometidos pela Covid-19 na era da pandemia aí da Covid-19. 80 ml de fentanil, então vai depender, né, gente, qual é a apresentação que tu tem. Se tu tem esse frasco ampola com 10 ml, é para fazer 80 ml, tu vai pegar 8 frasco ampolas. Mas tu tem que saber qual é a apresentação que tu tem disponível para ti na tua instituição. 80 ml de fentanil mais 120 ml de soro fisiológico 0,9%, como a gente falou lá no início, ou o soro glicosado 5%. O que vai nos dizer isso, gente? Nós vamos pegar um soro, né, um cloreto de sódio, por exemplo, que é o mais usado, 0,9%, e vamos fazer o quê? Pega um de 250 ml, retira 130. Por que eu vou retirar 130? Porque tu só queres 120. E aí, quando tu retirou 130, tu vais pegar, aspirar, se for esse frasco aqui, 8 ampolas desse frasco, ou seja, porque vai dar 80 ml, e acrescentar naqueles 120 ml que sobrou. E aí, vai dar um volume total de 200 ml. 200 ml, exatamente, não te perde aí. São 80 ml de fentanil com 120 ml de cloreto de sódio 0,9%. Nós temos então no total de 200 ml de solução preparada. Não é mais soro puro, 120 ml de soro, 80 ml de fentanil, 200 ml no total. Atente-se também à estabilidade.
todo medicamento tem uma estabilidade, a validade dele. Esse medicamento, após a diluição com soro fisiológico 0,9%, ele tem estabilidade de 24 horas, que tu vai colocar lá no teu rótulo, por exemplo. Também, se você fez lá o medicamento fentanil e diluiu em soro glicosado 5%, aí a estabilidade é de 6 horas após a diluição. Se atente aí e não se esquece dessa. Aqui eu trouxe um rótulo para nós. Nosso rótulo vai o nome do completo do paciente, com nome, sobrenome, data de nascimento, leito ou, claro, um adesivo conforme a tua instituição. No primeiro item aqui, coloque o nome do medicamento, que é o que nos interessa, que é o fentanil. Coloca a apresentação que tu tens contigo lá, no caso 0,05 mg por ml. E quanto de volume tu usou? 80 ml, conforme a nossa diluição da Covid-19, que está sendo mais usado. Aqui, soro fisiológico SF 0,9%, lembra? 120 ml, se lembra? 120 mais 80, 200 ml. O início fictício, 6 horas da manhã. O tempo de infusão ficou 20 horas. Por quê? Porque o médico prescreveu para nós a velocidade de infusão 10 ml hora lá na bomba de infusão. Se a gente colocar 10 ml hora na bomba de infusão, num volume total de 200 ml, vai dar 20 horas então de tempo de infusão. Aí a validade, lembra que é 24 horas em soro fisiológico até o outro dia às 6 da manhã, porque a gente fez dia 3, que nossa data aqui, 3/4 de 2021, até o outro dia 4/4 de 2021, às 6 da manhã. Assina e carimba esse teu rótulo, porque é um meio de comunicação, lembra disso, certo? Espero por ter ajudado vocês. Aqui eu deixo uma mensagem final para nós, para sempre lembrar. No teu plantão, tu és responsável pelo bem mais precioso, a vida. Lembre-se disso sempre. Nós cuidamos de vida. E para cuidar de vida, tu precisa de conhecimento. E eu estou te dando a oportunidade desse conhecimento. Deixo aqui também os meus canais, o canal do YouTube para te inscrever no canal do YouTube. Deixo também lá o meu perfil no Instagram com conteúdos diários. Meu canal lá também do Facebook. Meu grupo no Telegram, Enfermagem Protagonista, onde há conteúdos diários lá para a gente protagonizar, exclusivos para nós, certo? E eu peço também que compartilhe com os amigos para a gente cada vez mais protagonizar na nossa enfermagem, certo? Muito obrigado pela companhia, até a próxima videoaula, tchau!